Vamos começar o nosso estudo da lição de número 11 dessa semana, tribulações. Eu quero primeiro pedir desculpas a você por não ter postado desde o sábado, mas consegui postar pelo menos na segunda-feira, para você poder estudar. E eu espero que você desfrute dessa lição, porque ela tem muito a nos ensinar sobre a maneira como devemos lidar com as tribulações enquanto vivermos neste conflito cósmico que existe entre o bem e o mal. Antes de qualquer coisa, é muito importante que você curta esse vídeo. Não custa nada para você, mas é muito importante para o canal. Quando você curte o vídeo, você está dizendo para as pessoas que este canal é importante, e aí o YouTube entrega o mais. Então não deixe de fazer isso. Separe um tempinho, dê o seu like, porque isso me ajuda muito para que o canal possa ir mais longe. Tudo bem? Vamos então para o nosso estudo aqui da lição. Já vou apresentar aqui os slides para você, para estudarmos sobre a lição, então, de número 11, tribulações. O que nós vamos aprender, o que vamos fazer no estudo da lição durante essa semana? Vamos primeiramente refletir sobre as reações mais comuns que temos diante das provações. Então, essa é a primeira coisa que vamos fazer. Segunda coisa que faremos, vamos descobrir como usar os desafios da vida para fortalecer nosso relacionamento com Deus. Ao invés dos desafios nos apartarem de Deus, nós podemos usar os desafios para que eles nos aproximem de Deus. E assim, estaremos lidando com os desafios da vida de uma forma saudável, de uma forma funcional. Então eu quero apresentar isso para você também ao longo dessa semana. Domingo, as tempestades da vida. Pergunta de número 1. Leia o relato da tempestade em Marcos 4, 35 a 41. Que lições sobre fé encontramos nesse episódio? Qual foi a resposta que eu coloquei aqui e alguns comentários? A resposta: Jesus queria lhes ensinar a ter fé em todas as circunstâncias, inclusive durante as tempestades da vida. Neste milagre que Jesus operou, e eu vou comentar um pouquinho mais a respeito, nesta situação, Jesus queria fazer exatamente isso. Assim como Cristo teve tranquilidade em meio a uma tempestade, ele queria mostrar aos seus seguidores a importância deles terem mais fé. E de eles terem fé em todas as circunstâncias, não apenas nas circunstâncias boas, mas especialmente nas ruins. Então, nas tempestades da vida, os seguidores de Cristo devem também manifestar a fé. Porém, nesse episódio, Cristo, ele demonstrou também a sua divindade. É importante que você veja isso neste relato de Marcos 4, 35 a 41. Por quê? Porque foi visível o controle de Jesus sobre a natureza. Quando ele diz para a tempestade, para o vento se aquietar, para o mar também, para aquela tempestade, ele demonstra um controle sobre a natureza. Então, isso só confirma o que o texto bíblico já diz. Em Hebreus 1, 1 a 3, em João 1, 1 a 3, que Cristo, além de ter feito todas as coisas com Deus, em João 1, 1 a 3, ele é chamado de o Verbo, o agente ativo da criação. Então, além de ensinar uma lição de fé, ou seja, meus filhos, tenham fé em todas as circunstâncias, Cristo está dizendo: eu sou Deus. E se você tiver fé em todas as circunstâncias, assim como eu tenho o controle sobre a natureza, eu tenho o controle sobre todos os aspectos da sua vida e posso mudar a sua sorte. Posso fazer um milagre na sua vida. Tá bom? Nós percebemos também aqui, terceiro tópico do slide, que enquanto os discípulos estavam aterrorizados, Jesus dormia. Por quê? Ele tinha paz. E ele quer, e paz e tinha fé. Então ele quer que você e eu desenvolvamos esse nível de fé, de aprendermos a descansar durante as tempestades da vida. E um outro detalhe, é nas tempestades da vida que Deus pode realizar os maiores milagres. Grava isso daqui. É nas tempestades da vida que Deus pode realizar os maiores milagres.
Deus pode realizar grandes milagres na nossa vida se nós nos apropriarmos deste milagre pela fé. Nós podemos ter certeza de que as circunstâncias não impedem Deus de exercer o seu poder. E quando você sentir que Deus está ausente, lembre-se disso aqui que está no slide. A ausência de Deus, ou sua ausência, é apenas aparente. Como nós somos corrompidos pelo pecado e temos uma visão muito, muito, muito limitada da realidade, Deus parece estar ausente durante aquela tempestade da nossa vida. Mas isso é só aparente. Porque Deus está perto, diz o Salmo 34:18, dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Ok? Segunda-feira, outro episódio da lição dessa semana, o título é Seja Curada. Vamos aqui, ele tem como base esse relato de Marcos 5, 21 a 34. Recomendo que você leia este relato quando você puder, para você acompanhar aqui as histórias que estão envolvidas neste contexto. E aí tem a pergunta de número 2. Leia Marcos 5, 21 a 34, que é esse texto aqui que é a base da pergunta. O que aconteceu e que lições podemos aprender com isso? Resposta. Jesus reconhece o toque da fé. Ele reconhece a nossa fé. Portanto, aproxime-se dele com a fé que possui e se surpreenderá com o que ele fará por você. Jesus reconheceu em meio à multidão a diferença entre o toque da fé e o toque da multidão que estava apertando enquanto ele passava por aquele caminho. Ele sabia distinguir o que era toque da fé e o que não era o toque da fé. Da mesma maneira, Jesus reconhece a sua fé. E não importa o nível da sua fé, se você tiver fé até mesmo como o tamanho de um grão de mostarda, ele reconhece o valor da sua fé, vai lhe atender e ele vai trabalhar juntamente com você para que você desenvolva essa fé. Então, se Cristo reconhece a nossa fé, se Cristo reconhece o toque da fé, por que não se aproximar dele? Ele, assim como um toque de fé, bastou para aquela mulher ser curada de uma hemorragia que a afligia durante 12 anos. Imagine perder um pouquinho de sangue todos os dias durante 12 anos. Essa mulher com certeza estava anêmica, já tinha procurado todos os tipos de tratamentos possíveis na época. Bastou um toque para que Jesus surpreendesse-a com o que ele fez na vida dela. Da mesma maneira, com a sua fé, não importa o nível que ela possua, com a sua fé, se você exercer esta fé em Jesus Cristo, você pode ter certeza, ele vai surpreender você com o que ele vai fazer na sua vida. E para você desfrutar disso, basta aceitar o convite dele de Mateus 11, 28 a 30. Qual é o convite que ele faz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então experimente ir até Jesus Cristo. Experimente falar com ele em oração sobre aquilo que está lhe afligindo atualmente. Se você for um descrente, experimente orar mesmo sem crer. Fale com Jesus mesmo achando que talvez você esteja sendo louco em falar sozinho. Mas ore a ele, fale com ele e você vai se surpreender com certas coisas que vão acontecer na sua vida. Então basta um toque de fé para que Cristo surpreenda você. Terça-feira, vamos aprender agora sobre como passarmos por tribulações com Jó. Jó literalmente perdeu tudo. Se alguém que perdeu tudo foi Jó. Jó perdeu bens, perdeu filhos e perdeu saúde. Nós não temos evidência no texto bíblico de que em algum momento
ele tenha compreendido os bastidores do conflito cósmico entre o bem e o mal. Quando você lê Jó, capítulos 1 e 2, você vê que por trás da desgraça toda da vida de Jó, havia uma disputa entre Deus e Satanás. Satanás estava acusando a Deus diante do universo e acusando a Jó também. Deus defendia a integridade de Jó. E Deus, com dor no coração, teve que permitir que Satanás fizesse algo, que Satanás demonstrasse que ele não conhecia melhor a Jó do que o próprio Deus. E quando Deus permitiu que Satanás atacasse Jó, Deus, com dor no coração, estava ao mesmo tempo fazendo o bem pelo universo todo. Deus estava desmascarando Satanás. Agora, nós não temos evidências no texto bíblico que Jó tivesse entendido isso. Você e eu sabemos, quando lemos o livro de Jó, mais especificamente os capítulos 1 e 2. Mas para Jó, é como se existisse na vida dele apenas os capítulos 3 ao 42 de Jó. Os bastidores dos capítulos 1 e 2, pelo menos no texto bíblico, não temos indicação de que os bastidores tivessem sido revelados para ele. Só que mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus, apesar das dúvidas. Quando você tem dúvidas, o que é mais do que natural, você permanece fiel a Deus? O que não é natural e o que não é correto é permitir que as dúvidas lhe atrapalhem de seguir a Deus. Ter dúvida é normal. Todos nós temos uma sacola de dúvidas. E de vez em quando, precisamos ir até essa sacola, tirar uma dúvida, guardar essa sacola na prateleira de novo, resolvermos esta dúvida estudando, analisando, refletindo, buscando na Bíblia, em bons livros cristãos. Aí depois que resolvemos esta dúvida, vamos novamente para a nossa sacolinha de dúvidas, tiramos da prateleira, pegamos uma outra dúvida e depois colocamos ela de volta. É assim. Essa é a maneira saudável de lidar com a dúvida. Todos os cristãos sinceros já tiveram dúvidas. Como diz William Lane Craig, todo cristão que pensa sua fé, que raciocina sobre a sua fé, ele tem dúvidas. Agora, existe uma forma saudável, funcional e uma disfuncional para lidar com a dúvida. E Jó fez uso da maneira funcional. Apesar de não entender, ele continuou confiando em Deus. Agora, um outro detalhe na história de Jó que me intriga e que me surpreende positivamente é esse terceiro aspecto aqui do slide. Deus não deu as respostas que Jó gostaria, mas as respostas que ele precisava. Você já parou para pensar nisso? Que no grande conflito entre o bem e o mal, em certos momentos, Deus não vai dar as respostas que nós queremos. Ele vai dar as respostas que nós mais precisamos, porque ele sabe o que é melhor para nós. Cabe a nós confiarmos de que este Deus que vê além e atua além do que podemos ver e imaginar, ele está no controle da nossa vida. Mas Deus não deu para Jó as respostas que Jó gostaria, mas as que ele precisava. Isso você vê em Jó 38 até o capítulo 42. Pergunta 3. Apesar de tudo isso, não é? Como Jó respondeu? Jó estava afligido por Satanás, ele estava com dúvidas em relação a Deus, mas não blasfemou contra Deus. Como que Jó respondeu? Quando você lê Jó 19, 23 a 27, e capítulo 23, 8 a 12, eu cheguei à seguinte conclusão e coloquei essa resposta para você. Jó lamentou sua sorte, óbvio. Ninguém vai ficar feliz em minha desgraça, a não ser que seja uma pessoa anormal, não é? Então, Jó lamentou sua sorte, porém, mesmo sem entender, teve fé em Deus e continuou sendo fiel a ele. Isso aqui é importante. Jó 1, 21 e 22 nos mostra isso. Que Jó lamentou. Não entendeu por que estava passando por tudo aquilo, porque era um homem íntegro. Ele não tinha feito nada que ocasionasse aquilo daquela forma para ele. Ele era um pecador, mas ele tinha integridade para não receber aflições como aquelas. Porém, tinha um inimigo por trás da situação,
E Satanás não quer saber se você é bom ou se você é ruim. Na verdade, ele beneficia quem é ruim, para manter ao lado dele, fazendo as maldades para ele. Mas depois ele não aguenta, ele não tem domínio próprio e acaba prejudicando essa pessoa também. Agora, quem é de Deus, ele vai prejudicar com toda certeza. E aí, em Jó 1, 21 e 22, lemos o seguinte: depois que ele perde tudo, bens, filhos, saúde, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele entendeu que se Deus permitiu, é porque era da vontade de Deus. Sem conhecer os bastidores da vida dele, sem saber que havia uma disputa, um conflito cósmico entre o bem e o mal, disputando exatamente acerca da integridade dele e da integridade de Deus. Da mesma forma, Satanás, segundo o tópico do nosso slide, Satanás nos aflige com dor, perdas e dificuldades, para ofuscar nossa visão de um Deus amoroso. Ou seja, há muito mais acontecendo nos bastidores da vida do que podemos imaginar. Tenha isso em mente. Nós temos alguma revelação do conflito cósmico entre o bem e o mal, mas isso é muito pequeno em comparação de tudo aquilo que acontece. Porém, Deus revelou para nós o mais importante para o nosso conhecimento e para a nossa salvação. Porém, da mesma forma, assim como Satanás nos aflige com dor, perdas e dificuldades, nós devemos fazer como Jó. Como eu li ali em Jó 1, 20 e 21, né? Devemos nos manter fiéis a Deus. Não pecarmos, não blasfemarmos contra ele, ó. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 22. E no verso 21, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não culpou a Deus pelos seus problemas neste momento. Ele queria sim entender o que estava acontecendo, como lemos no restante do livro. Mas ele confiava em Deus ao ponto de pensar o seguinte: se Deus permitiu, ele sabe o porquê. Uma fé espetacular. E eu gostaria, sinceramente, de ter uma fé deste nível dele. Então nós devemos fazer como Jó, bendizermos a Deus em meio às dificuldades, porque muitas dificuldades vêm na nossa vida por culpa nossa e pelo contexto do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então Deus não é o culpado. Se você ler os bastidores da vida de Jó, Deus não era o culpado. Deus permitiu, mas Deus não era o culpado. Na nossa vida acontece o mesmo. Deus permite certas coisas, mas ele não é o culpado. Existe um inimigo que atua diretamente por trás da realidade humana. Mas nós devemos nos lembrarmos que Deus não nos abandona. Salmo 34, 18 a 19, não é? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ou seja, ele está perto, não está longe, e salvos de espírito oprimido. E aí o verso 19 diz que muitas são as aflições do justo, porém de todas o Senhor nos livra. Então é isso que nós devemos fazer, crer. E precisamos crer que Deus mudará a nossa sorte, assim como mudou a sorte de Jó. Quando você lê Jó 42, 10 a 17, você vê que Deus deu o dobro de tudo aquilo que Jó tinha. Porque Jó se manteve fiel a Deus. E assim como Deus mudou a sorte de Jó, Deus muda a sua sorte e a minha sorte também. O que você precisa fazer ao longo da sua vida cristã, ao longo da sua jornada espiritual? Você tem que ter em mente esses textos aqui, que eu deixei para você, como textos adicionais. Você tem que manter em mente Romanos 8, 18, 2 Coríntios 4, 16 a 18, 1 Pedro 4, 12 a 19. São textos que falam das tribulações e do quanto Deus vai nos ajudar em meio às tribulações. E até mesmo Deus pode fazer do limão uma limonada. Eu vou ler um para você, que é Romanos 8, 18, e aí depois você pode ler os outros. Sugiro que você anote, tá bom? Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, olha que coisa. Os sofrimentos presentes, por mais difíceis e duros que eles sejam, eles não podem ser comparados com as alegrias, com a glória que nos aguarda na eternidade. Ou seja, aquilo que nos espera na eternidade
Quando você e eu chegarmos na eternidade e olharmos para trás, nós vamos olhar para os nossos sofrimentos e e vamos pensar o seguinte: nossa, isso não foi nada em comparação da glória, da beleza deste lugar onde eu estou, aquilo não foi nada em comparação com a sensação que eu estou desfrutando agora aqui por estar na presença de Deus. Isso vai acontecer com você. Então, anota esses textos aqui, e se você faz parte dos membros, se você faz parte do meu grupo de membros aqui no YouTube, você vai receber esses slides, porque todos os que fazem parte do clube de membros, a partir do plano aluno beriano, recebem esses slides. Então, considere ser um membro deste canal, porque além de receber esses slides, sendo um membro do canal, você me ajuda a fazer o canal ir mais longe. Então, considere, aqui no link da descrição do vídeo, tem o link para você clicar e ser um membro também, um membro ativo do canal, ok? Quarta-feira, o caminho de Emaús. Vamos ver nesse incidente em que os discípulos estavam sofrendo com a perda do mestre, o que nós podemos aprender para lidarmos com as nossas tribulações e com os nossos momentos difíceis. A pergunta 4, queridos, eu alterei aqui. De vez em quando eu faço isso, quando eu sinto que a pergunta não tem muito a ver com o tema ou que não me permite explicar o tema como eu gostaria, tá? Leia Lucas 24, 13 a 27. E aí a lição pediu para escrevermos 2 pontos de vista da cena, dos discípulos e de Jesus. Eu mudei. Eu coloquei o seguinte: como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos? E aí esses versos aqui são suficientes para você responder essa pergunta. Lucas 24, 27, verso 32 e também o versículo 44. Então eu mudei esta pergunta para poder explicar do jeito que eu quero explicar agora. Ou seja, eu quero mostrar para você como que Jesus fortaleceu a fé dos discípulos e como que nós podemos fortalecer a nossa fé para enfrentarmos as tribulações da vida. Resposta: Jesus lhes explicou as Escrituras antes de se revelar como ressurreto. Por que isso aqui é importante? Antes de Jesus mostrar o milagre da ressurreição, Jesus deu um estudo bíblico. Escreve nos comentários: antes do milagre, Jesus deu um estudo bíblico. Por quê? Eles deveriam primeiro ver o Messias no Antigo Testamento, na Bíblia, para que futuramente pudessem testemunhar usando também o texto bíblico. E assim como eles, nós precisamos de mais contato com as Escrituras para que a nossa fé seja fortalecida e confirmada. Então, dessa história dos discípulos na estrada de Emaús, o que eu extraí para você e para mim é o seguinte: quanto mais contato com a Bíblia, mais orientação temos para lidarmos com as situações difíceis e mais fé desenvolveremos para lidarmos com as tribulações da vida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, o poder criador do universo se encontra nesse livro. Então você precisa passar mais tempo com este livro. Milagres são importantes. Cristo se revelou como sendo o Messias ressurreto. Mas antes do milagre da ressurreição, antes de apresentar o milagre, ele vai ao texto bíblico mostrar que ele era o Messias e que o Messias deveria morrer e depois ressuscitar. E uma outra aplicação que eu faço para nós, a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos na estrada de Emaús, Jesus faz para nós, em Lucas 24, verso 38. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus pergunta para você e para mim: por que você está perturbado? Por que sobem dúvidas ao seu coração? Confie em mim, confie nas Escrituras. E você terá o suporte necessário para passar pelas tribulações da vida. Esta é a mensagem de Cristo para nós hoje, assim como foi para os discípulos na estrada de Emaús. Aqui eu juntei quinta e sexta-feira para nós
finalizarmos a lição. E aí o título é, da parte de quinta-feira, não é? Olhe para Jesus. Aqui eu selecionei alguns textos para ler com você e para finalizarmos o estudo da nossa semana. Esses textos eu creio serem muito importantes para você aprender a olhar mais para Jesus do que para o sofrimento. Não estou dizendo que nós não devemos olhar para o sofrimento, isso é impossível. Quem está vivenciando um sofrimento, ele está mergulhado naquilo. Mas o que o texto vai nos convidar? A olharmos mais Jesus do que para o nosso sofrimento, a olharmos mais para Jesus do que para nós mesmos. E o texto que eu deixo para você está em Hebreus 12, 1 a 13, e também em Hebreus 13, verso 5. Esses são os textos que eu deixo para nós finalizarmos a lição, e sugiro que você finalize a lição na sua classe da Escola Sabatina com esses textos. Se você quiser, obviamente. Hebreus 13, 1 a 13 diz assim: seja constante o amor fraternal. Não, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé do capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, como que nós corremos esta carreira cristã? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, nós temos que nos desembaraçarmos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Devemos correr com perseverança a carreira da fé, porém não é de qualquer jeito. Não se corre de qualquer maneira. Devemos correr olhando não para nós mesmos ou para os nossos problemas e para as tribulações, mas olhando firmemente para Jesus Cristo. Quando você foca nele, a corrida se torna mais fácil, menos pesada. A corrida se torna mais leve. Porque você se apropria do poder dele, do caráter dele, da fé dele, para que você possa correr essa carreira que está proposta. E aí o verso 13 de Hebreus 12 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, olhe para Jesus, veja o que ele suportou por amor a você e não se canse de correr a carreira que Deus propôs para você, até o dia em que você será glorificado na volta de Jesus, até o dia que você chegar, cruzar a linha de chegada da glorificação e se encontrar no lar eterno. Então aqui está o primeiro texto que estimula muito você olhar mais para Jesus do que para você. É assim que nós enfrentamos as tribulações da vida, olhando para aquele que pode nos trazer alívio, olhando para aquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. E Hebreus 13:5 diz assim, ó: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então olhe mais para Jesus do que para as suas dificuldades. E ao mesmo tempo jamais se esqueça de que Deus nunca te deixará, Deus nunca te abandonará. Tenha esta convicção ao longo do estudo desta semana, tenha esta convicção durante toda a sua jornada cristã. E aí, teve aqui também um momento, na lição de quinta-feira, que foi contado sobre um sonho que Ellen White teve. E este sonho, ela diz no finalzinho aqui da citação, esse sonho me deu esperança, fé e fé. E a beleza e simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. Uma pergunta para você refletir pessoalmente no seu estudo pessoal, e se você quiser, você pode levar em classe. Você já teve um sonho ou experiência que lhe ajudou a confiar mais em Deus? Com certeza sim. Deus pode usar um sonho para lhe dar mais confiança, fé, instrução. Isso não significa que você se torna um profeta, não é isso.
né? Sonho profético é diferente, mas Deus, ele pode se comunicar com você através de um sonho, mesmo que você não seja um profeta. Se você teve um sonho ou experiência que lhe ajudou a confiar mais em Deus, relembre desse tipo de coisa com frequência. Por quê? Pois lhe ajudará em momentos difíceis. E eu quero te contar algo muito particular que aconteceu comigo, que eu acredito que vai fortalecer também a sua fé. Certa vez, eu estava precisando tomar uma decisão muito difícil sobre o meu trabalho na Novo Tempo. Isso foi no ano de 2019. De 2019 para cá, eu não sou mais um obreiro da instituição, né? Eu trabalho, apresento na Mira, na segunda-feira, à noite, e o En la Mira de la Verdad, que é o programa em espanhol, quartas-feiras à noite. E eu precisava tomar uma decisão muito importante. E olha o que aconteceu. Uma pessoa, que eu não sei quem é, me mandou um e-mail dizendo o seguinte: Leandro, eu não tenho dom profético, mas eu fui fortemente impressionada por Deus para orar por você hoje por algo que você está passando. Eu achei aquilo estranho, mas como eu preciso de mais dados para crer nas coisas, eu duvidei um pouco de que aquilo... Pensei, não, isso pode ser coincidência. Mas não foi. Alguns dias depois, umas semanas depois, ligou para mim um irmão da igreja. Não lembro de tê-lo visto em algum lugar ou conversado, talvez em algum evento ele tenha me encontrado, mas eu não sei quem é que é. Ele me ligou dizendo o seguinte para mim: Leandro, eu tive um sonho com você. Aí ele me contou os detalhes do sonho, eu achei muito impressionante, mas o que mais me impressionou foi o que ele me disse depois. Ele falou assim: Leandro, Deus disse no sonho o seguinte: não importa a decisão que você tomar, eu estarei com você. E eu te pergunto, como que essas pessoas sabiam que eu precisava tomar essa decisão importantíssima se eu não contei para elas? Sim, Deus cuida de nós. Deus se revela a nós de várias maneiras, sempre de acordo com a sua palavra, sempre de acordo com o texto bíblico. Então eu te contei essa experiência para você ter a certeza de que vale a pena relembrar desses momentos, porque isso fortalece a nossa fé nos momentos difíceis. Tenha esse tipo de experiência como um suporte para que você possa seguir adiante nos seus momentos com Deus, para que você possa seguir adiante durante as tribulações ou durante as dificuldades da vida. E eu finalizo convidando você para fazer parte do meu novo clube de membros. Aqui no YouTube tem essa possibilidade de você se tornar um membro ativo do canal e ajudar o canal a crescer. Eu tenho dado prêmios, brindes maravilhosos, materiais incríveis para os nossos amigos que acompanham aqui o canal. Então, por exemplo, ali existem 3 planos. Se você escolher um daqueles planos, você vai ganhar respectivos materiais, conteúdos exclusivos, acesso antecipado, estudos profundos. Então, essa é uma maneira que o YouTube criou de você ajudar a fortalecer o canal daquele youtuber ou daquele influenciador digital que você aprecia. Se você crê que este conteúdo que eu apresento para você é importante e relevante, eu convido você a se tornar um membro do canal. E assim, se você fizer parte do plano aluno Bereano, você vai receber esses slides comentados da lição. Eu posto ali numa aba chamada Post para todos os alunos, e aí você pode baixar, usar. Para o próximo trimestre eu estou planejando de ilustrar com imagens, então eu creio que vai ser muito interessante para você. Vai ser uma honra para mim ter você ali como uma pessoa participante, ativa no canal, até mesmo me sugerindo pautas para que eu possa gravar aqui para você. Tá bom? Escreve aqui nos comentários o que você achou da lição, se a lição que eu apresentei para você lhe ajudou, e eu desejo que Jesus Cristo seja o foco da sua vida. Que você olhe mais para Jesus Cristo do que para os seus problemas e tribulações. E assim você seja fortalecido na sua caminhada cristã, na carreira cristã que Deus propôs para você e para mim também.
Muito obrigado, que você tenha uma feliz semana. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, porque nesta semana eu vou postar mais vídeos sobre outros assuntos e eu gostaria muito que você acompanhasse. Por exemplo, eu vou falar sobre extraterrestres na Bíblia. Existem cristãos que dizem que só o planeta Terra é habitado, outros acabam exagerando, pensando que outros seres vêm aqui se comunicar conosco. Deixa eu mostrar para você esse assunto à luz da Bíblia. Então se inscreva no canal, ative as notificações para que eu possa avisar você deste conteúdo que eu vou postar ainda nessa semana, tá bom? Que Deus guarde a você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.